Meu irmão, minha irmã, te convido para leres aí no Evangelho. Se acompanhar por alguém aí, leiam conjuntamente, troquem ideias, pensem um pouco sobre esse texto, porque ele serve muito para a nossa atualidade, independente de que religião sigamos, independente se temos fé ou não temos. É um texto para a humanidade, com princípios que servem à civilização humana, principalmente uma civilização humana de verdade. Leiam aí, por favor, e logo após a vinheta nos encontraremos para a reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana, a proprietária ou proprietário, não sei, do apartamento aqui em cima de onde eu moro, ambos habitando conjuntamente com tantas outras famílias e pessoas, num prédio antigo, sem isolamento acústico, e ao contratar serviços de reforma por parte de alguns pedreiros, eles trouxeram para cá e aplicaram da manhã à noite durante uma semana um serviço extremamente ruidoso, barulhento, que pareciam ser britadeiras instaladas nos nossos crânios, nos fazendo muito mal. Imagina para eles, os dois trabalhadores. E como exemplo deste mal, eu trago o caso de bem mais distante daqui, de onde estou no apartamento, mais abaixo no prédio, uma mãe com duas crianças se viu em apuros pela manhã, quando as crianças acordaram com aquela barulheira infernal, destroçante, desumana, violenta, abusiva. As crianças se desesperaram, acordaram realmente em meio ao pavor e perguntaram para a mãe: mãe, o que é que acontece? O mundo está acabando, há uma guerra, bombas caindo em cima de nós. A mãe precisou protegê-los muito carinhosamente no peito, contornando-os com os braços e aconchegando-os numa compartilha de segurança, de carinho e de calor. No texto que nos servirá de base para hoje, enfrentamos uma questão muito importante, exatamente como essa experiência, a questão do medo. No primeiro versículo, o 32, deste trecho já diz, como Jesus falando, de acordo com a narrativa de São Lucas: não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Evidentemente que rebanho aqui é um termo bastante conhecido na sociologia do Antigo e do Novo Testamentos, portanto de muitos séculos passados. E não significa nada de domesticação, manipulação, manobra das pessoas como se fossem ovelhas, cordeirinhos, a seguir monstros, ou a fugir deles. Mas agregação, confraternização, coletivização, comunhão,
coinonia profunda. Então não temais, pequenino rebanho. Jesus se referia aos seus discípulos e algumas pessoas discípulas também que o acompanhavam, quando ele fez esse pronunciamento, entre vários outros, desde antes desse capítulo 12 e se prolongando mais adiante. E este trecho também, como todo o evangelho, foi aproveitado pela pequenina comunidade, pequenino rebanho, para adotar a linguagem figurativa desse texto. Lá mais tarde, depois do ano 85, na comunidade ou nas comunidades do movimento de Jesus, sob a responsabilidade de Lucas e de seus dirigentes. Então não temais. O medo é uma força tão grande que ela desorienta as pessoas. Tem o poder de cegar as pessoas, de ensurdecer as pessoas e de enfraquecer e até destruir a sua racionalidade. Por medo, as pessoas podem fugir de forma absolutamente perdida entre precipícios e se perderem e caírem. Hoje, porém, por meio de automóveis, ônibus, enfim, metrôs, e serem destruídas. Porque o medo desorienta, o medo acua, o medo esmaga, o medo escraviza, o medo põe para baixo as pessoas e as desune. O medo, tanto aquele que é preventivo, que é natural, que nos antecipa a perigos e riscos e nos ensina que devemos seguir outra solução, é diferente daquele que é permanentemente instalado em nós como doença psíquica. De qualquer forma, o medo é antirracional e desorienta. Escraviza até. Por medo, as pessoas são capazes de amar os sequestradores, os que capturam as pessoas contra a sua vontade, oprimem. O medo é capaz de fazer as pessoas passarem por escravizações, açoites, troncos, em busca de sobrevivência. O medo expõe as mulheres, por exemplo, ao estupro, à violência, muitas vezes em troca da vida continuada depois dos episódios de abusos. O medo é destroçante. E o ambiente onde Jesus atuava, desenvolvia seu ministério, vivia no meio do povo, com o povo, para o povo, o medo era dominante. Como vimos acompanhando aqui nas reflexões do Evangelho. Estas pessoas eram assustadas, permanentemente acuadas. Imaginem isso atuando dia e noite, inclusive se transformando em fantasmas, em monstros nos sonhos das pessoas. Tanto medo promovido pelo Império Romano com a sua ocupação militar terrorista, como aliás acontece atualmente meio que igual na Palestina por parte do sionismo, do genocida governo de Israel. Assim acontecia no tempo de Jesus. O medo também era imposto pela religião oficial do templo, que perseguia as pessoas que não se submetiam às leis, à mordaça do legalismo. As pessoas viviam, então, com muito medo, aterrorizadas, sentindo que não tinham para onde correr. Por isso, Jesus quis libertá-las, curá-las deste mal. Sem conseguir afastar César, sem conseguir excluir o terrorismo militar romano, imperial, sem conseguir libertar o povo das perseguições e manipulações da religião dominante,
Jesus estimulou que o medo fosse afastado de dentro das pessoas, do interior das consciências, das almas, daquilo que se chama de coração aqui, porque não se conhecia outro órgão que dominasse o pensamento no ser humano. O espaço da decisão, o órgão da racionalidade, o órgão de fundamentação das pessoas, lá do fundo do coração. Tirar de lá o medo. Não tem mais o pequenino rebanho, porque é aprazível, é prazeroso, é alegre a vosso Pai dar-vos o reino. Se por um lado este povo aqui, este rebanho aqui, esta comunidade aqui era tão aquada por dois grandes reinos atuais, porque antes haviam outros reinos, o da Babilônia, o grego, o egípcio, enfim, persas, que viviam tomando essa região para usufruir das suas riquezas, dos seus bens e desgraçar as vidas do seu povo, das várias comunidades que aí milenarmente viviam e até hoje vivem. Então, essa situação de rebanho aquada por lobos vorazes, por feras, era permanente por parte desses reinos. A palavra reino, basileia, em grego, significa tanto o reino de César como qualquer outro, como também o poder dominante, que assustava, amedrontava, desqualificava a felicidade, o prazer e a alegria desse pequenino rebanho. Agora, quem compunha esse rebanho? Esse rebanho, nos tempos de Jesus, era composto pelos coxos, pelos cegos, pelos órfãos, pelas prostitutas, por todos aqueles que são descritos antes, aqui desse capítulo, como aqueles designados nas bem-aventuranças, os sem terra, os que choram, os que lamentam, os medrosos, os injustiçados. Todos esses compunham este pequenino rebanho. Na comunidade, compunham esse rebanho aqueles que se converteram no movimento de Jesus, vindos do judaísmo, vindo do movimento de João o Batista, vindos da experiência filosófica grega, vindos do Império Romano, daquilo que tradicionalmente se chama de paganismo, e traziam junto seus medos, traziam muito seus sensos de perseguição, traziam muito, inclusive, o legalismo, traziam muito o desejo de perseguir os diferentes que faziam parte da comunidade. Então, a comunidade de Lucas também tinha problemas que comportavam em medo para esse pequenino rebanho. Agora, esse rebanho recebe como um dom prazeroso, alegre, feliz, bem-aventurado do Pai, que é o reino. Mas é outro reino, o reino que Jesus realiza no congressamento desse povo todo. O reino que Jesus anuncia, o reino que Jesus faz acontecer, que é completamente contraditório, oposto e nem um pouquinho paralelo e semelhante com o reino de César, com a Basileia de César, ou com o reino do judaísmo, do templo, dos fariseus, dos rabinos, que transformavam Deus num alcaguete, Deus num peão, num mandalete, um cumpridor de ordens do novo Deus que eles criaram, à imagem e semelhança deles. Este reino não. Este reino vem carregado do prazer do Pai. E este reino, então, propõe alguns valores importantes. Por exemplo, um novo valor, que não aquele
que norteava, que orientava os soberbos, os poderosos, que colocavam o seu coração, de acordo com o termo que aqui está no texto, que colocavam os seus sentimentos, colocavam a sua ideologia, colocavam a sua racionalidade, colocavam os seus interesses e toda a sua força de vida nas riquezas. Como aquele que nós vimos no domingo passado. Aquele louco, como diz aqui o Evangelho, como disse Jesus ao classificar o homem rico, que se cercou de sementes, se cercou de tantos produtos da terra, que não tinha mais onde estocá-los. Destruiu os seus celeiros, os seus galpões para construir outros mais expansivos, mas não pensou nem um pouquinho nos seus trabalhadores, não pensou nem um pouquinho nas pessoas com quem ele deveria, e se fosse generoso, fosse justo, compartilhar tanta riqueza, mas somente nele mesmo, sem sequer pensar na sua alma, no seu interior, na sua subjetividade, nos seus valores e no seu futuro. Louco. Louco porque o coração dele, a razão da vida dele, toda era centrada no acúmulo, na riqueza, no egoísmo, na autobastança. Agora, Jesus propõe outro valor, outro tesouro, que é o valor que sustenta este reino, que faz as pessoas se nutrirem tanto, faz as pessoas se fortalecerem tanto, se libertarem do medo, se libertarem do egoísmo, se libertarem da imbecilidade de seguir uma barbaridade de orientação que concentra riquezas enquanto empobrece milhões. E aqui então Jesus propõe outros valores. O valor de não acumular, o valor de compartilhar, o valor de servir, o valor de realmente agir no mundo para transformar esta realidade que esvazia a dignidade das pessoas. E disse que este reino que se movimenta no presente, se encaminhando cada vez mais na completude do futuro, este reino é um reino que exige fidelidade. Não exige como um aperto, mas como único valor, sem alternativa, do compromisso, que aqui o texto chama de vigilância, de vigiar permanentemente, isto é, cuidar da sua fé, cuidar do seu compromisso com o reino, cuidar da sua lealdade para com o Messias Jesus, aquele que realiza o reino, aquele que guia o reino. Isto é, ser servo dele e se preparar para o futuro, viver o presente nessa intensa fidelidade, num contexto em que as pessoas vacilavam, as pessoas escapuliam ali adiante e entregavam todo mundo, dedavam. Aqui, este reino é o reino dos irmãos que são fiéis entre si, da comunidade que é fiel entre si, de uma sociedade nova de pessoas fiéis entre si, servindo intensamente uns aos outros. Este reino, finalmente, aqui na fala de Jesus, se parece com uma mesa. Ele compara a um senhor proprietário que saiu e que deveria voltar sem marcar data do seu retorno, hora da sua chegada. Mas quando ele volta, encontra esta gente sem medo, esta gente ousada, este pequenino rebanho animado, tomado por alegria do Pai que doou o seu reino. Ele se senta e serve cada um numa grande mesa, a mesa do reino. O reino
Jesus, e conceituado também na redação de São Lucas, é uma grande mesa. Nesta mesa há alegria e não medo. Nesta mesa há alegria e não terror. Nesta mesa há alegria que promove e não o gesto de diminuir o outro. Nesta mesa há confraternização e não disputa. Nesta mesa há solidariedade e não um pisando sobre o outro. Este é o reino que o Pai resolveu doar, que o Pai resolveu fazer dele dom, o maior dos dons. Este é o reino que Jesus, do qual Jesus é o Senhor, é o Messias. Ele não é o rei como César, não é o rei como Davi, ele é o Messias que realiza o seu reinado no meio das pessoas, junto às pessoas. Então, o grande desafio, meu irmão, minha irmã. Por exemplo, no dia de hoje, os dias de hoje. Os dias de hoje marcados por uma verdadeira loucura internacional, verdadeira barbárie mundial, verdadeira demência de alguém que se acha dono do mundo, quer tirar tudo de todos, acumular, acabando por prejudicar seu próprio povo. Vivemos, nesse momento, o reino do caos, o reino do medo. As pessoas se encontram com medo. E agora não é só um pequenino rebanho, mas são milhões de pessoas, bilhões até, no planeta, com medo. Porque a questão da destruição é ponto anotado. Está na agenda. E realmente querem destruir o mundo, não como os desinformados que não conhecem Bíblia, não conhecem teologia, dizem que será por um ato da vinda de Jesus. Não, destruição a bombas, destruição pelo ódio, destruição pela acumulação, destruição pelo egoísmo, destruição pelo ódio, destruição pela imposição do medo nas pessoas, como aconteceu com essas crianças aqui no prédio onde eu moro. Então, este reino de Jesus também é uma possibilidade, talvez a única possibilidade do ser humano servir. Servir para mudar esse estado de coisas. Servir para transformar esta realidade tão cruel, tão díspare e tão contraditória ao reino que ele vem trazer. E este reino conta conosco, meu irmão, minha irmã, conta contigo. Não, repito, não importa a religião, não importa a confissão, não importa a congregação onde tu te congregas, não importa se tu te congregas, se tu participa de alguma ou não, mas todos nós somos chamados, somos convidados, somos conclamados. Há um abano para nós, vem participar, porque fora disso é a barbárie, fora disso é o medo, fora disso é o terror, é a destruição. Isso é realidade para aqui e agora, para os nossos dias, para este momento em que vivemos. Vem, meu irmão, minha irmã, entre em contato e trabalhemos juntos na realização deste reino de gozo, de alegria, de realização, que nos traz felicidade, eliminando de nós o medo, independente da dominação, independente das ameaças, independente do poderio armado sobre o mundo, independente de tudo isso e contra tudo isso, diferentemente de tudo isso, este reino nos traz alegria, nos traz paz, nos traz segurança, nos liberta e nos cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.